Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem no programa de hoje no Linha Verdade. A gente vai contar um pouquinho mais a respeito dessa aprovação da reforma da Previdência. Afinal de contas, que textos eram esses? Por que essa necessidade também de se votar uma reforma da Previdência no estado de Santa Catarina? Eu vou conversar aqui de forma online, com o presidente do Instituto da Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, o Marcelo Panosso Mendonça, está com a gente para explicar um pouquinho para a gente, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Bom, Marcelo, é uma discussão que começou já há alguns anos e que agora, depois de ser muito discutida também com a sociedade, entre autoridades, foi para votação e, enfim, aprovada essa semana, né? É algo bem complexo também, né? Sim, a reforma previdenciária, geralmente ela vem com uma série de nuances, não seria diferente nesse caso, ainda mais com a emenda constitucional 103 de 2019, que trouxe vários dispositivos permitindo os estados e municípios legislarem sobre as suas previdências. Então, pela complexidade da matéria, acabou tendo aí uma série de discussões que já iniciou lá no final de 2019, com uma tentativa em 2020 no primeiro projeto, que naquele momento o governo resolveu retirar de pauta por conta da desidratação da proposta, e essa agora, dentro de um consenso que foi proposto tanto pelo parlamento, com as categorias, com servidores e com o regime de previdência, conseguimos chegar num texto que ficou bem adequado, um texto mais equânime, mais equilibrado, e acredito que coloca a previdência no rumo aí da sustentabilidade do longo prazo. Você falou, Marcelo, em sustentabilidade. Para quem está em casa assistindo entender, por que era necessária essa reforma? Né? Hoje, como é que funciona o sistema de previdência do Estado? Como é que se equilibra as contas, né? Para o pessoal que às vezes acompanha e se fala muito em reforma e não entende como é que funciona, porque afinal de contas quem está aposentado se sai um valor para poder pagar aquelas aposentadorias, né? Isso. O regime próprio de previdência do Estado é destinado aos servidores públicos concursados efetivos. Nós estamos falando em 106 mil servidores públicos, entre ativos e inativos, e com isso ainda tem os seus dependentes. Então você coloca uma massa aproximada aí de 300 mil pessoas que são seguradas pelo regime de previdência. Então a contribuição dos servidores mais a cota patronal, ela deveria ser suficiente para pagar o benefício previdenciário daqueles que já estão fruindo, já estão gozando de benefício previdenciário, seja aposentadoria ou pensão. Só que hoje o que se arrecada é 2,2 bi para uma folha de 7 bilhões, são 4,8 bi que o Tesouro tem que aportar para fazer a cobertura, além do que ele já paga de cota patronal. Então, esse desequilíbrio nas contas faz com que, ao longo da última década, foram 36 bilhões de reais para pagamento somente da insuficiência financeira da Previdência. Então, essa reforma ela se fez necessária para tentar equilibrar um pouco mais, para aqueles que fruem do benefício, para aqueles que fazem parte dessa proteção, que ele possa contribuir um pouco mais para poder garantir o pagamento dessa proteção, não somente no presente, mas principalmente ao longo das próximas décadas, que é onde teremos aí a grande massa se aposentando. Na realidade, quem paga o salário de quem já está aposentado é a contribuição de quem está ativo. Mais ou menos por aí. Isso, deveria. Né? Só que a contribuição ela é muito menor, ela é muito menor, então o Estado tem que aportar. E o que foi feito nessa reforma é você equilibrar um pouco mais isso, uma contribuição mais do servidor, do Estado continua, mas você equilibra um pouco mais. Esse equilíbrio, na verdade, nós estamos falando que nos próximos 5 anos o Tesouro irá deixar de aportar 3,8 bilhões. Essa economia nos próximos 5 anos, em 20 anos, chega próxima a 20 bilhões. Então, a ideia é que o Tesouro aporte menos, que o sistema seja um pouco mais sustentável e equilibrado, e que também os pagamentos dos benefícios não sejam mais precoces, né? Então, a mudança na idade, a mudança nas regras de transição no tempo de contribuição é para que você permaneça um pouco mais no serviço público. A média hoje do Poder Executivo de idade de quem se aposentou nos últimos anos foi de 53 anos. É muito precoce uma aposentadoria aos 53 anos, levando em consideração que hoje a expectativa de vida na é de 79 anos.
né? Nós pagamos benefícios lá no IPREV há mais de 65 anos para em torno de 200 pessoas. Então, 65 anos pagando de benefício é algo que é inconcebível dentro de um regime que você precisa de recursos, né? Então, a reforma também ela visa a estreitar um pouquinho mais esse pagamento de benefício, não se prolongar tanto ao longo dos anos. Essa é a maior mudança, porque eu vi que tem duas grandes mudanças, uma em relação à idade, né, tanto homem quanto mulher, e também a questão de contribuição, que aí quem já se aposentou também começa a contribuir, tem essa mudança também, né? Exatamente. O que é mais significativo em termos de retorno na redução do déficit atuarial e no déficit financeiro é exatamente a redução da faixa de isenção da contribuição. Até então, o servidor que ganhava até R$ 6.433, que é o teto do regime geral de previdência, né, que é gerido pelo INSS, que é uma referência a esse valor, ele não contribuía com a previdência, só contribuía o valor que excedia. A partir da reforma, ele passa a contribuir todo o valor superior a um salário mínimo, que é isso que dá, na verdade, lá os 3,8 bilhões em 5 anos. Profissionais que acabam estando incluindo aí, né, para quem está em casa entender também, entre esses servidores entra professores da rede estadual também, entra Polícia Civil, que tipo de profissionais mais que acabam sendo impactados, que tem a ver com essa reforma? Isso. Todos os servidores públicos, sejam eles de qualquer poder, seja do judiciário, do executivo, seja do legislativo, seja dos órgãos, do Tribunal de Contas, todos eles fazem parte do regime de previdência, todos eles são afetados, inclusive os policiais civis. Então, toda a reforma é para o conjunto. O regime de previdência ele é um regime de proteção para todos. Então, numa eventual invalidez, a pessoa vira óbito durante a fase laborativa, ele está coberto pelo regime próprio para pagamento de pensão, no eventual pagamento de aposentadoria por invalidez. Então, o esforço conjunto, a comunhão desses recursos é que garante esse benefício de risco e no momento que ele cumprir os requisitos para aposentação, que ele possa receber também a sua aposentadoria de forma digna, de forma correta, e quando vira óbito, também deixe ainda para o dependente. Então, esse benefício, hoje, até antes da reforma, nós estávamos falando que um benefício, em média, nosso aqui no Estado, durava 30 anos, entre aposentadoria e pensão. Então, se a pessoa contribui com 25, 35 anos de contribuição para o regime e você ainda paga outros 30, teoricamente, assim, a conta não fecha, porque você está prolongando muito esse benefício, né? Então, o regime ele é feito para proteger as pessoas no momento da incapacidade permanente do trabalho, para proteger a família, no caso do óbito, né? Agora, isso também tem que ter a devida contribuição e também o tempo, claro, ele não pode ser prolongado ad eterno ou passando de forma hereditária. Então, isso também está muito bem cercado para que só receba quem realmente tem esse direito. Marcelo, cargos como, por exemplo, governador, secretários, os próprios deputados, entram no regime ou já é uma outra situação? Somente quem é servidor público estadual efetivo. Se deputado é servidor de Estado, está contemplado. Se secretário de Estado também está contemplado. Somente aquele servidor concursado que presta serviços ao Estado de Santa Catarina. Agora, já para a gente encerrar, presidente, se não houvesse essa reforma, se ela não tivesse sido aprovada e seguisse o regime como está atualmente, com essa dificuldade que você falou financeira, o Instituto teria vida útil até quando? Há esse cálculo de quando que daria para suportar um equilíbrio? Sim, o Instituto, na verdade, hoje ele já não tem recursos, né? Ele depende do aporte do Tesouro. Então, o que estava se agravando era que o Tesouro, a cada mês e a cada ano, se asseverando muito esses aportes. Então, nós estamos falando que, em questão de 2 anos, nós teríamos uma dificuldade muito grande com o pagamento de benefícios em função desse crescente déficit que vinha consumindo o Tesouro. E principalmente porque a nossa massa já é uma massa de servidores que já está chegando à sua aposentação. Hoje, dos 47 mil ativos,
eu tenho que 20% dessa massa, em torno de 9 mil pessoas, já podem se aposentar. Então, eu teria 20% a menos de servidores amanhã. E você imagina quase 9 mil servidores deixando de prestar serviço, são menos médicos, menos enfermeiros, menos policiais. Você teria um colapso no serviço. Então, as regras de transição e a permanência um pouco mais com relação à permanência no serviço público, ela se faz necessária para que se tenha um aumento da receita corrente líquida para poder contratar novas pessoas, porque hoje nós já estamos comprimidos dentro da lei de responsabilidade fiscal com o gasto de pessoal. Então, não se pode contratar, se aposenta, contrata outro. Não dá, porque o aposentado também conta como gasto de pessoal. Então, nós teremos que aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, você precisa de mais recursos para investimento em infraestrutura, atração de novos capitais, desenvolver infraestrutura, gerar emprego, renda, e com isso, lá na ponta, impostos que possam ser vertidos para a receita corrente líquida do Estado e uma nova contratação. Veja que tudo está amarrado, né? Que tudo tem uma lógica, estão interligados. Então, é necessário, foi necessária a reforma, para agora em diante a gente cuidar das outras áreas para que possam reverter aí, ajudar na receita corrente líquida do Estado. Tá certo. Obrigada, Marcelo, presidente do Instituto da Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, pelos esclarecimentos, falando para a gente um pouquinho, né, do que é essa reforma. Afinal de contas, foram mais de 2 anos aí de discussão, tem muita coisa envolvida. Obrigada, Marcelo, bom trabalho a vocês aí na capital. Muito obrigado, disponha da gente. Aí, então, as 2 propostas, né, foram aprovadas em 2 turnos nessa semana. A PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, precisa ser emitida aí pela Assembleia Legislativa e falta ser sancionada pelo governador. O PLC, que é o projeto de lei complementar. É contigo, Ricardo.